In Romans chapter 3, the Apostle Paul asks a series of questions. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas. And some of them he answers immediately, others he answers later in the epistle. Algumas ele responde imediatamente, outras mais adiante na epístola. What advantage does the Jew have? Qual, pois, é a vantagem do judeu? What's the profit of circumcision? Ou qual a utilidade da circuncisão? What if some did not believe? E daí se alguns não creram? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? A incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? If our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust? Se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto? Well, in our last session tonight, I want to just briefly survey Romans chapter 9. Então, nesse nosso último momento, esta noite, eu quero rapidamente passar por Romanos 9. There's much to be taught here, Há tanto que ser ensinado aqui, but we'll have to do it another year. mas vamos ter que fazer isso no próximo ano. So Paul says, I'm telling the truth in Christ, I'm not lying. Digo a verdade em Cristo, não minto, Paulo diz. I have great sorrow and continual grief in my heart. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Now, Paul is not saying here, I wish I could go to hell so that my countrymen could go to heaven. E Paulo não está dizendo aqui, quem me dera ir para o inferno, que é para os meus compatriotas poderem ir para o céu. The word accursed simply means to come under a curse from God, and that would be temporal judgment. A palavra anátema significa simplesmente sofrer uma maldição temporal de Deus, enquanto aqui mesmo. He's saying, I would be willing to suffer greatly if it meant the salvation of my countrymen. E assim o que ele quer dizer, olha, eu estaria disposto a sofrer muito para ver a salvação dos meus compatriotas. Now he defines who his countrymen are. In verse 4 he said they are Israelites. E ele define os seus compatriotas. No verso 4 ele diz, são israelitas. Okay. Read the rest of the verse. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. All right, now we can categorize Jews into three categories. E nós podemos colocar os judeus em três categorias. There are racial Jews. Há judeus raciais. These are people who have descended from Abraham through Isaac and Jacob. São os descendentes de Abraão através de Isaac e Jacó. One could be descended from Abraham and not be a Jew. Porque alguém poderia descender de Abraão, mas não ser judeu. For example, Abraham had 8 sons. Porque, por exemplo, Abraão teve 8 filhos. But only those who descend through Isaac could become Jews. Mas só os descendentes de Isaac se tornariam judeus. Isaac had twin sons. Isaac teve filhos gêmeos, Jacob and Esau. Jacó e Esaú. So it'd be possible to be descended from Abraham and Isaac and still not be a Jew. Então era possível ser descendente de Abraão e de Isaac e ainda assim não ser judeu. Because God's chosen people are going to come from Abraham, Isaac and Jacob. Porque o povo escolhido de Deus virá através de Abraão, Isaac e Jacó. But after these 3 generations, now the race is established. Mas após essas 3 gerações, a partir delas a raça está estabelecida. So a Jew, a racial Jew, is anyone descended from Abraham through Isaac and through Jacob. E assim, o Israel racial é aquele que é descendente de Abraão através de Isaac e através de Jacó.
So they are physical Jews. E assim são judeus físicos. The second category of Jew segu- is regenerate. A segunda categoria de judeus é regenerada. These are the ones that the Old Testament describes as being circumcised in heart. Esses são os descritos como circuncisos de coração. Not merely circumcised in the flesh, which was a sign of being in the covenant relationship with God, Não meramente circuncisos na carne, que era um sinal da aliança com Deus, but true Israel are racial Jews who have been born again by faith in Messiah. mas o verdadeiro Israel são judeus que nasceram de novo pela fé no Messias. The third category of Jews we would call religious. Terceira categoria de judeus nós chamaríamos de religioso. It would be possible for any one of us to become a religious Jew, Seria possível qualquer um de nós tornar-se um judeu religioso. go out and join the Jewish religion. É só ir lá e se juntar à religião judaica. Wouldn't be any particular benefit in that, Não haveria nenhum benefício disso, but there are people that do that. mas há quem o faça. So, religious Jew, someone who practices the religion of Judaism. E assim o judeu religioso é alguém que pratica a religião judaica. Here Paul talks about Israelites. He's talking about those who are racial Jews. E aqui, quando ele fala dos israelitas, ele está falando dos judeus raciais. And he says, of whom are the fathers, Ele diz deles são os patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Abraão, Isaque e Jacó, and from whom, that is from these fathers, e deles descende according to the flesh, Christ came. o Cristo segundo a carne. So Jesus Christ is the one promised seed, that promise made to Abraham, Isaac, and Jacob. Então, o Senhor Jesus é a própria semente prometida, que foi prometida através de Abraão, Isaque e Jacó. But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are of Israel. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. What he's saying here is that not all racial Jews are regenerate. E o que ele está nos ensinando aqui é que nem todos os israelitas são regenerados. Israel here, that's Jacob. Israel aqui é Jacó. Not all of the descendants of Jacob are true Israel. Nem todos os descendentes de Jacó são a verdadeira Israel. Racial Jews, yes. Judeus raciais, In sim. a covenant with God, yes. Numa aliança com Deus, sim. Because the covenant was made with national Israel. Porque a aliança foi feita com Israel nacional. But only those who are born again by faith in Christ are going to reap the spiritual benefit. Mas só aqueles nascidos de novo pela fé em Cristo vão colher as bênçãos espirituais. Nor are they all children, because they are the seed of Abraham. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Possible to be a physical descendant of Abraham and not belong to Israel. É possível ser um descendente físico de Abraão e não ser Because o Israel. in Isaac your seed shall be called. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Who are the children of the flesh? Quem são os filhos da carne? Those would be the children who came from Hagar and Keturah. Os que vieram através de Agar e Quetura. The other, you know about Hagar,
And Keturah was Abraham's second wife Então vocês sabem de Agar, e que Ketura foi a segunda esposa de Abraão, after the death of Sarah. depois da morte de Sara. And she had 6 sons. E ela teve 6 They filhos. say they are not the children of God. They are not the Israel that God has chosen. Eles não são o Israel que Deus escolheu, os filhos de Deus. Only those who come through Isaac are God's chosen people. Só os que vêm através de Isaac são o povo escolhido de The Deus. children of the promise are counted as the seed. The children that would be the children of Isaac. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, os descendentes de Isaac. For this is the word of promise, at this time I will come and Sarah shall have a son. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. All right, now he's going to go on and expand this from Abraham and Sarah's son Isaac. And then he's going to talk also about the children of Isaac. E agora então ele vai expandir e começar a falar dos filhos de Isaac. And by the way, from this point on, all the way through chapter 11, if you find the word Israel, it's referring to national Israel. E aliás, a partir daí, entrando no capítulo 11, se você vê a palavra Israel, saiba que está falando da Israel nacional. So you might just make a note of that, and when you read through this chapter and you find the word Israel, it's talking about the national Israel. Então é bom você tomar nota disso e saber que nesse conteúdo, a partir dessa passagem, está falando da Israel nacional. All right, we have Isaac, who was the he was the child of promise. Então temos Isaac, o filho da promessa, All right, he married Rebekah, e ele se casou com Rebeca. and now we get into some confusing things because of some theological prejudices. E agora nós entramos em alguns pontos confusos por causa de alguns preconceitos teológicos That has been propagated by our Calvinistic brothers. que têm sido propagados por nossos irmãos calvinistas. This is one of their favorite passages, Essa é uma das passagens favoritas deles, but it doesn't teach what they think it teaches. mas não ensina o que eles acham que Right, ensina. he says the children, that is the children of Isaac and Rebekah. E ele diz assim, os gêmeos, ou seja, os de Isaac e Rebeca, Not yet being born, ainda não eram nascidos, nor having done any good or evil, nem tinham praticado o bem ou o mal, that the purpose of God according to election might stand, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, not of works, but of him who calls. não por obras, mas por aquele que chama. It was said to her, the older shall serve the younger. E disse, o mais velho será servo do mais moço. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Now the purpose of God was to bless mankind through Jesus Christ. E o propósito de Deus era abençoar a humanidade através de Jesus Cristo. I mean, this is stated in many passages. E isso está declarado em muitas passagens. Now, what is this election? E o que é essa eleição, então? It was something that was determined before the boys were born. É algo que foi determinado antes dos meninos The nascerem. older shall serve the younger. O mais velho será servo do mais moço. This doesn't say anything about salvation. Isso não diz nada a respeito de salvação. Not a word here about one was chosen for salvation and the other was chosen for condemnation. Nenhuma palavra que se refere a que um foi escolhido para salvação e o outro para condenação. You have to
know the Old Testament if you are going to properly interpret Romans 9, 10, and 11. É importante você conhecer o Antigo Testamento para interpretar apropriadamente Romanos 9, 10 e 11. Something like 13 Old Testament quotations in this chapter. Porque tem umas 13 menções do Antigo Testamento nesse capítulo. And I defy you to come up with a proper interpretation of this passage if you don't study the Old Testament. E eu te desafio a conseguir interpretar essa passagem bem sem estudar o Antigo Testamento. It's the same thing with chapter 10. É o mesmo com o capítulo 10. We're going to find a dozen quotations from the Old Testament. Umas 12 citações do Antigo Testamento. And people want to go into these passages and interpret them and never look at the Old Testament. E as pessoas querem chegar nessas passagens, interpretá-las sem nunca irem ao Antigo Testamento. You can't do it Não é possível. and come up with a proper, correct interpretation. E conseguir uma interpretação correta, apropriada. Now what we have here in verse 12 is a quotation from Genesis chapter 25. E o que temos aqui no verso 12 é uma citação de Gênesis 25. Notice in Genesis 25:23. Perceba no verso 23. The Lord said to her, 2 nations are in your womb, Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 peoples, 2 povos, people groups. grupos de povos. 2 peoples shall be separated from your body. Nascidos de ti se dividirão. One people shall be stronger than the other, Um povo será mais forte que o outro, and the older shall serve the younger. e o mais velho servirá ao mais novo. We're not talking about individuals here. Nós estamos falando de indivíduos We're talking aqui. about 2 nations. Estamos falando de 2 We're talking nações. about 2 people. Estamos falando de 2 povos. We're talking about the national election of Israel. Estamos falando da eleição nacional de Israel. We're not talking about one boy chosen for salvation and the other one chosen for condemnation. Nós estamos falando de um menino escolhido para salvação e outro para condenação. And then we have this verse. E aí temos esse versículo. Romans 9:13, Jacob I loved, Esau I hated. Romanos 9:13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. And those with a reformed theology, they want to say, see, God hated Esau even before he was born. E aí a teologia reformada diz: olha, tá vendo? Deus se aborreceu, odiou Esaú antes mesmo dele nascer. That doesn't work. Não funciona assim. Why? Por quê? Because we have a quotation from the last book in the Old Testament. Porque aqui é uma citação do último livro do Antigo Testamento. I mean, this was many hundreds of years later after the birth of Jacob and Esau that God made this statement. Porque essa declaração Deus fez muitos anos depois do nascimento dos gêmeos. 1,500 years later. Uns 1500 anos depois. In Malachi, Em Malaquias, chapter 1, verse 2, capítulo 1, verso 2. I've loved you, says the Lord. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Well, obviously, God is talking to the southern kingdom here. E é claro que Deus está falando com o Reino do Sul aqui. And they have come out of the Babylonian captivity, and already they are going away from the Lord. E eles saíram do cativeiro da Babilônia e já estão se desviando de Deus. In less than 100 years. Em menos de 100 anos. And they say, how have you loved us? Mas vós dizeis: em que nos tens amado? I mean, this is amazing. Isso é impressionante. God says, I loved you. Deus diz: eu amei vocês. Oh, really? Well, how did you love me? Ah, é mesmo? Como que o Senhor me amou? I was talking to a woman once who was really complaining about her situation in life. Uma vez eu estava conversando com uma mulher que estava reclamando
para valer da situação na vida dela, Christian woman. uma mulher cristã. But she was really complaining. Mas ela estava reclamando mesmo. And I said, lady, God sent his son to die for you. I mean, he loves you. E aí ele falou, senhora, Deus mandou o seu filho para morrer pela senhora. Estou querendo dizer, ele ama a senhora. And she said, yeah, but what has he done for me lately? E aí ela perguntou, mas o que que ele tem feito por mim recentemente? Oh, in what way have you loved us? Em que nos tens amado? Was Esau not Jacob's brother? Não foi Esaú irmão de Jacó? Says the Lord. Disse o Senhor. Yet Jacob I have loved. Todavia amei a Jacó, But Esau I have hated. porém aborreci a Esaú. What are we talking about? De que estamos falando? Are we talking about the two boys? Estamos falando dos dois meninos? No. Não. We're talking about two nations. Estamos falando de duas nações. I have laid waste his mountains and his heritage E fiz de seus montes uma assolação for the jackals of the wilderness. e dei a sua herança aos chacais do deserto. Even though Edom has said. Se Edom diz, Who is Edom? quem é Edom? Oh, the descendants of Esau. A descendência de Esaú. You see, we're talking here about a nation. We are not talking about an individual. Estamos falando de uma nação, veja bem, não de um indivíduo. So even though Edom had said, we have been impoverished, but we will return and build the desolate places. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Well, he goes on and he talks about Edom and then he talks about Israel. E aí ele continua e fala de Edom e fala de Israel. So back in Romans 9, we don't have time to develop all of this. E de volta então a Romanos 9, porque nós não temos tempo de desenvolver tudo isso. Yeah, question. Um outro argumento também sobre o fato que é uma nação e não um indivíduo é o fato que Esaú nunca serviu a Israel individualmente. The other fact that shows that it's talking about nations and not individuals is that Esau never really served his brother That's as correct. a person. Está correto. Yeah. So in Romans 9, E assim em Romanos 9, okay, we're talking about nations here. estamos falando de nações He aqui. wants to talk about the election of Israel. Ele está querendo falar da eleição de Israel. He's not talking about God choosing someone to be saved. Não está falando de Deus escolher alguém para ser salvo. Well, what should we say? Is there unrighteousness with God? Of course not. Se diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. God can choose what he wants. Deus pode escolher o que ele quiser. And then he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy. I will have compassion on whomever I will have compassion. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Again, the Calvinists will say, well, see, God just picks out certain individuals to show mercy, and then the rest, well, it's too bad. E aí os calvinistas lá vêm de novo e dizem assim, tá vendo? Deus pega alguns pouquinhos para mostrar a sua compaixão, e aí os outros, ó, sinto muito. You have to go back to the context Tem que voltar-se para o contexto of the Old Testament quotation. da citação do Antigo Testamento. In this case, it comes from Exodus 33, Nesse caso vem de Êxodo in 33, verses 15 through 19. do verso 15 ao 19. Exodus 33, the children of Israel are out in the desert, Os filhos de Israel no deserto, and once again they have rebelled against God, they have sinned. e mais uma vez rebelaram-se contra Deus e pecaram. And so God said, okay, I'm not going to go with you. E aí Deus fala assim, então tá bom, para mim chega vocês. And Moses
goes before God and he gets into this debate with God. E aí Moisés vai na presença de Deus e começa a debater. And he is trying to get God to grant corporate forgiveness to the nation. E ele tenta tirar de Deus um perdão corporativo a Israel. So in Exodus 33:13, Então, Êxodo 33:13. so Moses says, I pray if I found grace in your sight, show me now your way, that I may know you and find grace in your sight. Moisés diz: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. And consider that this nation is your people. I don't know what you've got. Yeah, it's just that I advanced and read it all. Okay. I'm sorry. So God says, my presence will go with you. I'll give you rest. E respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. And Moses said, if your presence doesn't go with us, then don't bring us up from here. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. He's saying, I don't want to go without you. Ele está dizendo: eu não quero ir sem o Senhor. We are your people. We're the nation. Nós somos o teu povo, a nação. But you've got to go with us. Mas o Senhor tem que vir conosco. For how will it be known that your people and I have found grace in your sight unless you go with us? Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? So the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. You found grace in my sight. I know your name. Porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. And Moses said, please show me your glory. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Your glory, I want a visible manifestation of your presence. A sua glória quer dizer, quero uma manifestação visível da tua presença. And he said, I'll make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. I'll be gracious to whom I'll be gracious. I'll have compassion on whom I will have compassion. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. So this doesn't have anything to do with individual salvation in Romans 9. E, portanto, isso não tem nada a ver com salvação individual em Romanos 9. But rather, God is saying here, I will deal with my people. E o que está Deus dizendo aqui é: eu vou lidar com o meu povo. And it's not because of man's doing, but it's because of God's own character. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua It's a misericórdia. matter of God's mercy. É uma questão da misericórdia de Deus. And then we have the situation with Pharaoh. E aí nós temos a situação de Faraó. The scripture says to Pharaoh, for this purpose I've raised you up that I might show my power in you and that my name may be declared in all the earth. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantarei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Therefore he has mercy on whom he wills, and whom he wills he hardens. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Well, three things should be made clear about God's dealing with Pharaoh. Bem, precisamos esclarecer três coisas a respeito do lidar de Deus com Faraó. This is not talking about salvation from the penalty of sin. Aqui não está se tratando da salvação da penalidade do pecado. It's not in this context at all. Não se encontra nesse contexto de forma alguma. Also, we should understand that before God hardened Pharaoh's heart,
Pharaoh hardened himself. Também precisamos entender que antes que Deus endurecesse o coração de Faraó, Faraó mesmo se endureceu. You can read the account in Exodus 5 through 8. Pode ler isso em Êxodo do capítulo 5 ao 8, Where it says, Pharaoh hardened his heart. Pharaoh hardened his heart. onde diz: Faraó endureceu seu coração, Faraó endureceu seu coração. And then it says God hardened his heart. E aí depois diz que Deus endureceu seu Does coração. mean God reached in and turned some switch Significa que Deus foi lá dentro e mexeu algum botão where it went from soft to hard? e moveu de bonzinho para endurecido? No. Não, não é isso. He hardened his heart according really to the means that we can see in Romans chapter 1. A maneira como ele endureceu o coração é a maneira como vemos em Romanos capítulo 1. God hardens hearts today. Deus endurece corações hoje. He lets people do what they want. Ele deixa as pessoas fazerem o que You elas want to rebel querem. against God? Go ahead. Quer se rebelar contra Deus? Vá. And you get harder and harder. E vai ficar cada vez mais duro. And God also hardens hearts by forcing you to make decisions. E Deus também endurece corações através de forçar você a tomar decisões. God gets you in a situation and you're either going to have to decide to go with God's way or rebel against him. Deus te coloca em situações que você vai ter que decidir por ir junto com Deus ou se rebelar contra Ele. And we face this situation constantly. E nós estamos diante dessas situações constantemente. So you have a conflict in your home, Por exemplo, você tem um conflito no seu lar, husband, wife. de marido e mulher. Now I know this is theoretical because that doesn't happen E eu sei here. que isso é só uma hipótese, porque não acontece aqui. Now you have a situation where you can either yield to the word of God and do what he says, E aí você tem uma situação em que você ou se dobrará diante da palavra de Deus e fará o que Ele está mandando, or you're going to rebel against the word of God. ou você vai se rebelar contra a palavra de Deus. See? So, husband, you are really angry with your wife about something. Então, por exemplo, marido, você está bravo para valer com a sua esposa com relação a alguma coisa. And the word of God says, husbands, love your wives as Christ loved the church. E a palavra de Deus diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. And you become hard. E você se endurece. I'm not going to do that. Não faço. And God will put you in a situation where you must make a decision. I'm either going to obey the word of God or I'm going to rebel against it. E aí Deus te coloca numa situação em que você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu obedeço a palavra de Deus, ou eu vou contra ela. That's God hardening your heart Isso é Deus endurecendo o seu coração. if you don't submit to his will. Se você não se submeter à vontade dele. Because you say no, 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 no. Porque você vai dizendo não uma vez atrás da outra, That hardens your heart. e isso endurece o seu coração. Here's Pharaoh. E aqui está Faraó. Let my people go. Deixe meu povo ir. No, Não. no. Não. You see, he started out hardening his own heart, and then it says God hardened his heart. Então ele mesmo começou por endurecer o seu coração, e aí Deus endureceu o seu coração. The word to harden, A palavra endurecer it means to cause, to be unyielding, significa fazer com que não se dobre, in resisting information. através da resistência contra a informação. You know, it's like, let him who is stupid be stupid still. Então é como se fosse assim: aquele que é tolo, que continue a ser tolo. Well, God says that he raised up Pharaoh E a Bíblia diz que Deus levantou Faraó for a purpose. por um propósito, So that God's power, God's glory would be demonstrated in the earth. para que o poder e a glória de Deus fossem demonstrados na terra. All right.
Then we have the potter and the clay. E aí nós temos o jarro de barro, o vaso de barro. Why does he still find fault? Who has resisted his will? In other words, if God's going to do what he wants to do, then who's going to argue with God? Quem é que pode resistir a Deus? E quem é que pode contender com Deus? Oh, it's not my fault God hardened me. Ah, não é minha culpa, Deus me endureceu. Not my fault God didn't elect me. Ah, não é minha falta, Deus não me elegeu. Wrong. Está errado. Of course we can't argue against God. Claro que podemos discutir com Deus. I mean, the thing formed cannot say to the one who formed it, why did you make me like this? Ele diz, o objeto formado não pode perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Does the potter not have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Yes. Sim. You're going to say, well, it's not my fault the way I am. God made me this way. E aí você vai dizer assim, não é minha culpa, eu sou assim, foi Deus que me fez assim. Well, if you believe that, you have not understood the point. Se você crê assim, então você não entendeu a questão. God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. We find this same analogy in Jeremiah 18 Vemos a mesma analogia em Jeremias 18 and in Isaiah 29. e Isaías 29. In Jeremiah 18. Em Jeremias 18. Okay, the word came to Jeremiah from the Lord. A palavra do Senhor veio a Jeremias. It says, go down to the potter's house. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Okay, so he went down to the potter's house. E ele desceu à casa do oleiro. Watch the potter making something. E eis que ele estava entregue à sua obra. The vessel he made of clay was marred in the hand of the potter. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se So he lhe made it estragou again na mão, into another vessel as it seemed good to the potter to make. tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. And the word of the Lord came to me. Então veio a minha palavra do Senhor. O house of Israel, can I not do with you as this potter? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Talking about a nation here, aren't we? Está falando de uma nação aqui, não é? Look, as the clay is in the potter's hand, so you are in my hand, O house of Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Now notice something. Agora perceba algo. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, to destroy it. No momento em que eu falar acerca de uma ação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, I mean, he's the potter. He can do with it what he wants, right? ele é o oleiro, pode fazer o que quiser, não é? So he says, okay, I'm going to destroy it. E aí ele diz, então eu vou destruir vocês. If that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Does the nation have volition in this? A nação tem volição, escolha nessa situação? Yes. Tem. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build it and to plant it. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, If it does evil in my sight so that it does not obey my voice, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à then minha I will voz, repent concerning the good with which I said I would benefit it. então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. So he's not talking about some decision made in eternity past that is fixed
and cannot be undone. Então ele não está falando de uma decisão tomada na eternidade passada que está fixa e não pode ser desfeita. There's a matter of volition here. Então há uma questão de volição, de escolha aqui. I want to, well, we'll take the time. 2 Timothy chapter 2, Vamos para 2 Timóteo 2, where we have the same analogy that is applied to us. onde temos a mesma analogia que se aplica a nós. 2 Timothy 2:20. 2 Timóteo 2:20. In a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor, some for dishonor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também as de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Which ones are for honor? Quais são os para honra? The gold and silver? O ouro e a prata? Are those the vessels for honor? Esses são os de honra? Or the wood and clay? Ou a de madeira e barro? Doesn't have anything to do with the material from which they are made. Não tem muito a ver com o material do qual eles são feitos. It has to do with the use to which they are put. Tem a ver com o uso que é feito deles. Because you can have something very valuable Porque você pode ter algo de muito valor, made out of gold, feito de ouro, and you can use it for garbage. e você pode usar para colocar o lixo. Or you could take something made out of clay. Ou você pode pegar alguma coisa feita de barro, Doesn't have monetary value, não tem valor monetário, but you could use that for a very sacred purpose. mas você pode usar aquilo por um propósito muito sagrado. He says in verse 21, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, e estando preparado para toda boa obra. You see, it's your sanctification that determines whether you are a vessel for honor or for dishonor. Então perceba que é a sua santificação que determina se você será um vaso de honra ou de desonra. So in Romans 9, E assim em Romanos 9, he talks about vessels of wrath prepared for destruction. ele fala de vasos de ira preparados para a perdição. Now, this word prepared, Essa palavra preparados, it's actually in the passive voice, está na voz passiva, and it indicates that men fit themselves for destruction. e indica que os homens, os seres humanos, se colocam à destruição. We go on. Do you have the same word prepared in both verses? Yes, we do. All right, in verse 23, E no verso about the vessels 23, of mercy which he prepared beforehand for glory. ele fala dos vasos de glória que para a glória preparou de antemão. Now, we have the same word in our translation, but it's a different word in the original. Nós temos a mesma palavra na nossa tradução, mas no original são palavras diferentes. The one in verse 22 indicates that men have prepared themselves for destruction. No verso 22, a palavra significa que os próprios seres humanos se prepararam para a destruição. We have a different word in verse 23. E no verso 23 temos uma palavra diferente. It's a word that is only used for God in the New Testament. É uma palavra que é usada somente para Deus no Novo Testamento. It does mean to make something ready in advance. E significa deixar algo pronto já de antemão. People prepare themselves for destruction by pursuing sin, As pessoas se preparam para a destruição quando perseguem o caminho do pecado, so that Pharaoh was a vessel of wrath and he had prepared himself for destruction. e assim o faraó se preparou para a morte
preparando seu caminho para a destruição. But actually, Paul has Israel in mind here, Mas aqui Paulo tem Israel em mente. and they have opposed the gospel, E eles se opuseram ao and evangelho. God was patient with them. He was long-suffering. E Deus foi paciente com eles, foi Gave longânimo. them opportunity to change their mind and to believe in Jesus Christ. Deu-lhes oportunidade de mudar de ideia e colocar a fé em Cristo Jesus. So he goes on and he says, now this applies not only to Jews but also to Gentiles. E ele vai adiante e diz: os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. We don't have time. In Hosea, he indicates that Gentiles will also be part of God's plan. Em Oséias ele indica que os gentios também farão parte do plano de Deus. And those who were not my people will be called my people. E aqueles que não são meu povo serão chamados meu povo. Comes from Hosea. Vem de Oséias. In verse 27, Isaiah says, the number of children of Israel will be as the sand of the sea, but only a small portion will be saved. No verso 27 diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. In verse 29, unless the Lord of Sabaoth had left us a seed, we would be like Sodom and Gomorrah. E no verso 29, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. God has not completely destroyed his people, and he never will. Deus não destruiu completamente o seu povo e nunca o fará. Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, even the righteousness of faith. todavia, que decorre da fé. Israel pursuing the law of righteousness by trying to keep the law, they have not attained to the law of righteousness. Israel, que buscava a lei de justiça, tentando cumprir a lei, não chegou a atingir essa lei. Now what he's saying here is that the Gentiles who were not chosen by God to be a special nation, E o que ele está dizendo aqui é que os gentios que não foram escolhidos por Deus para ser uma nação, that they have become chosen eles se tornaram escolhidos because they've responded to the gospel. porque atenderam ao evangelho. But the ones that God chose to be his own special people, Mas aqueles que Deus escolheu para ser o seu they povo become escolhido, non-elect because they have not believed in Christ. não findaram não sendo escolhidos porque não creram em Cristo. They didn't seek it by faith, but by the works of the law. Porque não decorreu da fé e sim como de And they obras. stumbled at the stumbling stone. Tropeçaram na pedra de tropeço. They tripped over Jesus. Tropeçaram em Jesus. As a result, Como resultado, Israel remains under the curse of dispersion today. Israel permanece sob a maldição da dispersão hoje. But one day, Mas um dia, after much suffering, depois de muito sofrimento after great tribulation, e grande tribulação, God's chosen people o povo escolhido de will Deus confess their rejection of Messiah. confessará a They rejeição will put their deles faith in Jesus. contra o Messias e colocará sua fé em And they will Jesus, call out for Jesus to come back and to deliver them. e vão clamar que o Senhor Jesus volte e os liberte. And all Israel will be saved in the future. E todo Israel será salvo no futuro. In the meantime, Enquanto isso, they remain dispersed. neste momento eles estão dispersos. What's our responsibility to them? E qual é a nossa responsabilidade para com eles? Same responsibility we have to all people in the world. A mesma que para com todo mundo. We owe them the gospel, Devemos-lhes o evangelho, but also we ought to
show mercy to the people of God. Mas também devemos mostrar misericórdia para com o povo de Deus. Do not be anti-Semitic, for that will incur the wrath of God. Não seja antissemita, porque isso vai incorrer na ira de Deus. The Bible says we should pray for the peace of Jerusalem. A Bíblia diz que devemos orar pela paz de Jerusalém. Pray for the Jewish people. Ore pelo povo judeu. Still God's people. Eles ainda são o povo de Deus. And God is choosing Gentiles. He's choosing the church today E Deus está escolhendo gentios, a igreja hoje, to provoke the Jews to envy because of the blessings that God gives to us. para provocar o ciúme de Israel por causa das bênçãos que Deus nos dá hoje. But we do not provoke them to envy Mas nós não provocamos os ciúmes a eles, if we ourselves do not live according to the word. se nós não vivemos de acordo com a palavra. Well, our time has gone, E o nosso tempo acabou. and I hope you've had a good experience this week. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência essa semana. For me, it's always the greatest thing to open the Word of God. Para mim é sempre a maior coisa que há no mundo abrir a palavra de Deus. And I hope that you've had genuine fellowship with the Lord through His Word. E eu espero que vocês tenham tido uma comunhão genuína com Deus através da sua Strengthened palavra, your faith. fortalecendo-se na sua I fé. hope also challenged in your personal spiritual life. Eu espero que também haja o desafio na sua vida espiritual, Read pessoal. the Word. Leia a palavra. Meditate on the Word. Medite na palavra. Hide the Word of God in your heart. Esconda a palavra de Deus no seu coração. And don't be just hearers of the Word, but be doers also. E não sejam só ouvintes da palavra, mas praticantes também. And God will use you. E Deus usará você. Be a blessing in your family, in your church, Haverá bênção na sua família, na sua in your igreja, community, na sua comunidade, in your nation. na sua nação. And you can make a difference. E você pode fazer a You can diferença. change eternity. Você pode mudar a eternidade. Walking day by day with the Lord, you will impact eternity. Ao andar dia a dia com o Senhor, você vai impactar a eternidade. Let's pray. Oremos. I give thanks, Heavenly Father, that we have had this freedom to come together to study your word. Obrigado, Pai Celeste, por termos essa liberdade de nos unirmos a estudar a Tua Palavra. I thank you that you have preserved your revelation in writing. Obrigado por ter preservado a Sua revelação na escrita. I thank you that we can each have his own copy in his own language. Obrigado porque cada um de nós podemos ter a nossa cópia na nossa língua. And I thank you that we have freedom to proclaim this word. E obrigado porque temos a liberdade de proclamar essa palavra. I pray that your Holy Spirit will open the eyes of our understanding. Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os olhos da nossa compreensão. And as we study these things, that our faith will grow stronger. E ao estudarmos essas coisas, que a nossa fé se fortaleça. And our resolve to serve you will grow stronger. E que a nossa decisão em Te servir se fortaleça. So I pray that your Spirit will also show us how we can take these truths and use them for your glory. Que Teu Espírito Santo nos mostre como pegar essas coisas e usarmos para a Tua glória. How we can apply them in our own individual experience. Que Ele nos mostre como aplicar na nossa experiência individual. Oh, Father, you're a God of mercy, a God of grace. Ó Pai, o Senhor é um Deus de misericórdia e Praise you graça. for these things. E nós te louvamos por essas coisas. Thank you. Te agradecemos, te amamos. I pray for your mercy as we return to our homes. Mostra a Tua misericórdia agora ao retornarmos para o nosso lar. Watch over and keep us safe. Guarde-nos, Senhor. So for all of the blessings that are ours through
our Messiah, the Lord Jesus Christ, we thank you and praise you. E nós te agradecemos por todas as bênçãos que nos pertencem por causa do teu Filho, o Messias. We pray in his name. Oramos em seu nome. Amen. Amém.